com a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Eu quero registrar a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Joaquim de Assis Nascimento, a presença do ex-prefeito Joaquim Carlos Perota, do vice-prefeito Joaquim Carlos Perota. Solicito ao senhor Joaquim Carlos Perota para fazer parte do plenário. Também registrar a presença do chefe de gabinete, senhor Dorival Zampier. Solicito também a presença do diretor do Departamento de Contabilidade, senhor José Carlos de Almeida. A presença também da ilustríssima senhora Renata Plaza de Almeida, responsável pelo controle interno do município. Também a presença da senhora Lilian Lancini Carnevale, diretora do Departamento de Fazenda. Quero registrar a presença também da diretora da creche Zar Maria Couto Mendonça Sene Cipriani, dos ex-vereadores Geraldo Alves Cordeiro, Geralda, Onofre Vieira da Cunha, e também a presença da diretora da Escola Municipal Olinda de Albuquerque Castro, Maria Tereza Garcia Novaes. Também registrar a presença do assessor de comunicação social, senhor Gilson Dorico de Paiva. A audiência pública é uma reunião extraordinária que tem um rito próprio. E essa audiência pública foi solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do ofício número 43/2013, e convocada no dia 6 de março de 2013, como finalidade dar cumprimento às obrigações impostas por força do disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, inciso 1º do artigo 63 da Lei Complementar número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O parágrafo 4º do artigo 9º diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Inciso 1º do artigo 63, aplicar o disposto no artigo 22 do parágrafo 4º do artigo 30, no final de cada semestre. Eu saliento que essa audiência pública ela terá como matéria exclusiva e foco único a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais no âmbito do Poder Executivo Municipal, referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2012. Esclareço ao convidado que será concedido o prazo de 10 minutos, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 229 do Regimento Interno, para fazer exposição sobre o assunto, não podendo ser, durante a sua fala, o orador não pode ser aparteado. Os cidadãos que fizerem inscrição poderão fazer uso da palavra por 2 minutos, desde que estejam previamente inscritos e dentro do foco dessa audiência pública. Não pode ser assunto fora da audiência pública. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal.
tarde a todos, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, senhoras e senhores. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso. A gente estava participando de uma solenidade no município de Guaianá e Rio Novo, com a presença do nosso governador Antônio Anastasia. Isso acabou gerando um certo atraso na nossa presença aqui. Muito obrigado pela compreensão de vocês e pedimos aí desde já desculpa. Considerando acima de tudo que o tempo é um pouco exíguo para poder fazer a apresentação, eu vou apenas fazer algumas considerações iniciais, depois remeter para o José Carlos e para a Lídia, se for o caso, se precisar de algum acompanhamento, para poder fazer efetivamente a apresentação da avaliação das metas. Na verdade, embora a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, ela não seja recente, trata hoje de um certo ineditismo a apresentação desses dados. Pedimos desculpa também porque nós não conseguimos fazer isso no prazo que a legislação determina, que seria em fevereiro, em virtude principalmente do início de mandato. Isso para nós acaba gerando uma certa dificuldade, muitas das vezes, para compilar os dados e para poder estar mandando para cá sem prejuízo das rotinas administrativas da própria administração. Algumas situações que vão ser demonstradas, na verdade, têm a particularidade de não ter efetivamente uma atuação direta do município, como a gente vai poder ver com a oscilação do Fundo de Participação dos Municípios, que é um assunto recorrente, que todo mundo sempre fala, e que a gente vai poder ver isso de forma muito clara na apresentação do contador, do Zé Carlos, que é o chefe do Departamento de Contabilidade. Mas, acima de tudo, vem aqui para reforçar o nosso compromisso de poder estar fazendo o cumprimento da lei, e que também, por se tratar de um período retrógrado, um período que não assambarcou a nossa gestão, que nós não estávamos efetivamente à frente dessas contas, nós não vamos fazer nenhum tipo de consideração ou ilação que remeta à aferição da razão pela qual foi ou que não foi, caso surjam dúvidas. A nossa apresentação ela vai ser de cunho eminentemente técnico, ela tem uma característica um pouco até árida, porque ela é baseada em números e cumprimento de metas, e nós não vamos ter condição efetivamente de fazer nenhum tipo de consideração específica sobre razões ou motivos que puderem ter ensejado alguma circunstância que possa estar sendo evidenciada. Ainda assim, a gente se coloca à disposição para poder estar recebendo essas solicitações, e uma vez fugindo do espectro técnico, que eles têm um amparo e toda a fundamentação, a gente vai estar depois remetendo para que a administração responsável pelas contas possa estar se manifestando e encaminhando para a Câmara as respostas dos questionamentos. Agradecer aqui à Casa, ao presidente, aos demais vereadores pela oportunidade, pela presteza no agendamento dessa audiência pública, e falar que em breve nós estaremos aqui vindo sim para poder fazer a apresentação das contas da nossa gestão, especificamente com relação ao cumprimento de avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. Muito obrigado a todos e vou devolver a palavra ao presidente para que possa remeter para o Zé Carlos, abrindo mão do meu tempo, por favor dele. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor José Carlos de Almeida. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde os vereadores, todos presentes. Hoje nós viemos para fazer a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2012 e, ao mesmo tempo, mostrar também do exercício de 2012. Então, de acordo com vou mostrando os slides, vocês podem ir acompanhando o andamento das metas, né? Aí são coisas que já foram faladas, que o presidente da Câmara já avisou, já o prefeito também avisou, que são demonstrar a avaliação de cumprimento de metas fiscais do terceiro trimestre, conforme disposto no artigo 4º, inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que até os meses maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo deverá avaliar os cumprimentos de metas fiscais a cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição, e equivalente à Casa Legislativa estaduais e municipais. Isso, do artigo
Isso se refere às metas que estão na lei de diretrizes orçamentárias e se elas estão sendo cumpridas ou não. E entregará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, e serão estabelecidas metas anuais e valores correntes, constantes, relativos à receita, despesa do Estado nominal, primário, montante da dívida pública, no exercício que se refere aos 2 anos seguintes. Aí eu comecei a fazer o comparativo da receita prevista no terceiro quadrimestre em relação a arrecadado. No terceiro quadrimestre estava prevista uma receita tributária no valor de R$1.032.545.000. Desculpa, R$545. E se arrecadou-se 983.549,11. Pode-se perceber que, em relação à previsão, houve uma variação negativa de 5%. Isso na receita tributária. Na receita de contribuição, houve também uma previsão acima do que foi arrecadado, uma previsão de R$134.908, e que se arrecadou R$123.994,92. Um saldo negativo também, em relação, isso é só para explicar que em relação à previsão que é feita no orçamento. Teve um déficit de 8%. Receita patrimonial foi previsto R$95.541 e arrecadou R$75.281,14. Receita de serviço previsto R$14.953 e arrecadou-se R$10.755,83. Transferência corrente previsto arrecadar R$14.447.206, arrecadou-se R$13.509,27. Aí, nesse caso também, que isso aí, eu vou mostrar mais na frente, isso teve a queda do FPM também, foi referente à queda do FPM. Aí não arrecadou-se o que estava previsto. Outras receitas correntes, previu-se R$173.220, arrecadou-se R$39. Ali foi dedução de receitas, de receita que veio indevidamente para o município, do ICMS principalmente, e nos meses seguintes o Estado mandava descontar, já debitar na conta mesmo da prefeitura para bater esse déficit, aí, no caso, essa dedução, melhor dizer. Alienação de bens, previsto 100 mil e não alienou bem nenhum. Transferência de capital, foi previsto 1 milhão, só arrecadou-se 46 mil. Por exemplo, foi no caso, fora na alienação de bem, foi o que mais está assim, exposto aí, que teve um déficit negativo. A dedução do Fundeb é de acordo com a transferência corrente, o FPM, que vai para o Fundeb, ICMS, que vai para o Fundeb. E no total, prevista foi 14.683.383 e arrecadou-se 12.585.588,82, um déficit, no caso, de 14%. Montei um gráfico para mostrar em relação. Ficou assim, gente, por causa da posição do gráfico. Quem vê assim vai dizer, mas dá uma distância, dá um disparado, mas não é. Porque está de acordo com 500 mil, aí por isso que mais é só para demonstrar a diferença da receita arrecadada da receita em relação à receita prevista. Isso foi no terceiro quadrimestre. Já passando, aí já é para o exercício todinho
de 2012. É o meu referente, no caso, a receita prevista, corrente prevista, foi de 44.354.220 e arrecadou-se 42.548.511 reais. A tributária, uma variação negativa de 4%. Tributária, 2.971.725. Arrecadou-se R$2.875.173,67. Caso do déficit, caso de 4%. Receitas, contribuição, 386.386.390 reais. Arrecadou-se R$364.94,26, um déficit de 6%. Patrimonial, houve uma previsão de 344.145 e arrecadou-se 335.953,64. Receita de serviços, previsto e arrecadar R$33.385 e arrecadou-se R$32.372,92. Transferência corrente, previsto, a transferência corrente, eu fiz questão de separar, e o total da transferência corrente, no caso, previsto R$40.179.179 reais, e arrecadou-se R$38.764,99,30. Dentro dela faz parte a transferência da União, a transferência do Estado e a transferência de recursos do Fundeb. Dentro da União, previu-se arrecadar R$14.093.013 e arrecadou-se R$10.608.940,63. Dentro da União, eu pus as duas receitas que mais teve arrecadação, no caso, essa previsão e arrecadação. E foi do FPM, vocês podem até perceber que foi uma previsão de 11.302.326 e arrecadou-se 7.991.65,90, um déficit em relação à previsão de 41%. O SUS, 1.064.482, arrecadou-se 1.194.996,40. Aí houve superado. Dentro do Estado, o ICM, que teve uma previsão de 20.688.292 e arrecadou-se 22.809.403,89 e teve um superávit de 9% do físico que foi previsto. O IPVA foi previsto R$1.344.020 e arrecadou-se R$1.571.963,56, um superávit de 15%. O Fundeb é mais transferência de acordo com a quantidade de alunos que vem para o município. Então, a variação aqui, teve essa variação de previsão de 2.974.854 e arrecadou-se 2.862.723,99. Tem outras receitas correntes. Teve uma previsão de 439.396 e arrecadou-se 186.817,21. Receita de capital tinha uma previsão de 2.100.000 e arrecadou-se 468.563,09. Aí dá para a gente perceber que teve o maior déficit foi a receita de capital. Previu-se vir recursos de 2 milhões e só vieram 468.000. Dedução no Fundeb, que é deduzido do RPM, do ICM, foi deduzido 6.788.11 e os previstos, né, e a arrecadação foi deduzido 6.573
885,35. E no total, teve uma previsão de 39.666.209. E foi arrecadado 36.439.188,74. Deu um déficit em torno de 9%. Mostrando isso no gráfico, havia a diferença, né, de um para o outro. Também para explicar também o que acordo, do jeito que está aí a disparidade, mas é para olhar a diferença que foi arrecadado, do previsto e o arrecadado. E eu também fiz uma comparação da arrecadação de 2011 para 2012. Em 2011, arrecadou 38.204.551.62. E 2012, 42.548.511. Uma variação positiva de 11%. Receita tributária, 2.883.170.54. Arrecadou-se 2.865.173.67. Déficit negativo de 1%. Receita de contribuição, 335.607,99 foi arrecadado em 2011. Em 2012 foi arrecadado R$364,94,26, um superávit de 8%. Receita patrimonial. Em 2011 arrecadou-se R$441.026,15. Em 2012, 335.953,64. É só para deixar já coisa, e no caso, em 2011, a Prefeitura estava com mais recursos em caixa. Então, como estava aplicado, então, teve um rendimento a mais, sendo que em 2012, como os recursos foram mais utilizados, diminuiu a arrecadação da aplicação financeira. Por isso, está dando esse déficit. Receita de serviço, 2011, 29.653,94 e arrecadou-se 32 em 2012, 32.372,92. Transferência corrente, que é a mesma coisa que eu já tinha feito. No total, em 2011, teve uma arrecadação de 34.322.594,24. Em 2012, 38.764,99,30, um superávit de 13%. Dentro das transferências correntes, transferência da União, teve em 2011 uma arrecadação de 9.954.305,58. Em 2012, 10.608.940,63, um superávit de 7%. O RPM, apesar de ter queda, tudo, ainda superou o valor arrecadado de 2011. E foi 2011, foi 7.755.872,67 e 2012, 7.991.65 reais e 90 centavos. Superar 3%. O Estado, no total, 21.649.847,96 em 2011, em 2012, 25.002.144,26, um superávit de 15%. Dentro da transferência do Estado, o ICMS, em 2011, teve 19.804.606,08, em 2012, 22.809.403,89, um superávit de 15%. O IPVA, 1.343.403,01 em 2011, em 2012, 1.571.963,56, um superávit de 17%. Fundeb teve uma transferência, referência no caso, de 2.572.101,57 e 2012, 2.862.726,99. Transferência corrente, outra transferência corrente, 192.999,86
498,76 em 2011, em 2012, 186,817,21, caso teve um déficit de 3%. Receita de capital, teve uma arrecadação em 2011, R$ 436.865,88. Em 2012, R$ 468.563,09. Uma variação positiva de 7%. Fundeb teve um desconto, né, redução de 5.795.187,08 em 2011. Em 2012, teve um desconto de 6.577.885,35, uma variação de 14%. E no total do exercício de 2012 e 2011, teve uma arrecadação de 32.846.230,42. Em 2012, 36.439.188,74, uma variação positiva de 11%. Isso aí eu trouxe também em gráfico para que o pessoal possa visualizar isso melhor, apesar de estar dessa maneira, bem maior, mas é por causa do gráfico que nós escolhemos para mostrar. Aqui, eu vou mostrar ao pessoal o que a prefeitura, resultado primário, o que a prefeitura arrecadou e o que ela pagou. O resultado primário é menos o que ela arrecadou, menos a aplicação financeira e as despesas, menos a operação de crédito, tudo, que seria só o básico mesmo. E no caso, em 2012, teve a previsão atualizada, já no segundo semestre, que era de 23 milhões de receita corrente, 1.300.000, isso aí na previsão, 1.300.000, capital, rendimento, 147.752 e receita de alienação de bens 100 mil reais. Realização, até o semestre, que foi de 42.527.330,21, receita corrente. Receita de capital, 545.549,34, dando total de arrecadação, 43.052.879,55, isso aqui fora a aplicação que veio logo embaixo, que teve no caso a aplicação de 355.953 com a dedução do FUNEB, e deu um valor líquido de total de receita de 36 milhões, que é os 43 menos os 335 menos os 6 milhões, aqui está dando uns 36 milhões 180.221,35. Esse aqui já é a parte da despesa. Aqui é a parte da despesa. E foi prevista uma despesa de 17.969.524 no segundo semestre. Aí, aqui está sem, como eu já tinha avisado antes, sem as dívidas, isso aí é fora as dívidas e amortização. Isso aí não faz parte do resultado primário. No caso seria plantação de dívida, no caso de 6 mil,
encargo da dívida de 6 mil e amortização de 61 mil, dando um total de 67 mil. Essa arrecadação, menos a dívida, deu-se uma despesa, a previsão de despesa de R$ 39.544.209 reais. E a receita liquidada, que é a receita que a gente toma o compromisso de pagar, independente se ela foi paga no exercício ou não, a liquidada era obrigada a ser paga, não deve ser no ano seguinte. Teve uma despesa corrente de 32 milhões no exercício, 32.669.782,77. Isso do corrente. Capital, 2.479.943,36, dando um total de 35.149.726,13. Deduzimos a 6 mil do encargo da dívida, 1.061 mil, foi para 35.082.725,13. Esse é o resultado primário. Esse é o resultado primário da despesa. E é o total da despesa fiscal. Já o resultado nominal, aqui já entra tudo que é retalhado, todas as despesas que tem, incluindo a aplicação financeira na receita e a encargo de dívidas na despesa. E nós temos que no exercício, aqui já é o exercício anterior, aqui, gente, é 2011, tá? No exercício anterior tinha uma dívida de 235.703,21, mas tinha disponibilidade financeira de 4.160.542,12 e aqui entra o ativo, entra menos o resto a pagar e menos as obrigações. Aí o que aconteceu? Aí até parece, até a gente comentou isso, a capacidade vai estar com saldo negativo. Mas em relação à dívida, o município está zerado, tá? Porque aqui nós estamos falando em relação à dívida. Então, está com saldo negativo no valor de 3 milhões, aqui em 2011, 3.218.575,39. Então, pelo que nós podemos olhar, paga-se a dívida, ainda sobra para o município, incluindo Câmara, que seja, 3.218.755,39. Esse aqui, esse é dentro do semestre, até junho de 2012. Foi a dívida era de 220, tinha uma disponibilidade financeira de 5.850.881,09, menos ativos realizados, menos resta a pagar, e como tinha 5 milhões, ainda ficou ainda com a dívida consolidada ali, 5.567.000. E com os passivos reconhecidos, sobra o município ainda, além de pagar salário, sobra o município ainda 5.788.338,67. Já no exercício, final do exercício de 2012, passou-se uma dívida. Mas a dívida aqui, só esclarecer, parcelamento com INSS, operação de crédito, isso aí não entra nada de resto a pagar, não. É dívida mesmo com federais. Tinha uma dívida de R$ 215.077,91. Tinha uma disponibilidade financeira, R$ 4.446.821,44, menos o ativo realizado, resto a pagar, e também menos já o passivo reconhecido,
caiu o valor de 3 milhões 758,53,94. Aqui demonstra a diferença do segundo semestre menos menos o primeiro semestre, dando valor de 2.030.284,73. E até o semestre, no caso seria o do semestre atual, menos o anterior, dando um valor de 539.298,55 negativo. E para avisar para vocês que essa foi o slide que nós viemos aqui passar para vocês. Qualquer dúvida, possa perguntar, no caso, puder responder agora no escondo, no caso, para o ofício, alguma coisa para que possa responder. E antes de qualquer coisa, agradeço. Não havendo uma inscrição prévia para abordar o assunto, pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de fazer uma colocação. Primeiro, boa tarde ainda. Boa tarde, Zé. Boa tarde ao prefeito, aos secretários, toda a população que compareceu. A princípio, quando o Zé Carlos foi demonstrar aqui para nós essa apresentação, a minha visão era de preocupação. A gente estava vendo que as receitas de 2012 estavam caindo. Você mostrou muitos déficits. Eu até fui anotando algumas coisas aqui, mas depois você fez esse comparativo 2011, 2012. A gente viu que a receita de 2012 ainda superou em 4,5 milhões a de 2011. Eu queria saber, Zé, porque a gente fica, Zé Carlos, a gente fica vendo muito, a gente conversando aqui muito friamente os números, como até o prefeito falou. Qual é o panorama hoje, assim, geral, tirando dos números, trazendo assim para o português, qual que é o panorama financeiro do nosso município hoje? Está ruim? Está bom? Ou está mais ou menos? A perspectiva de arrecadação federal, de FPM, que a gente viu que caiu, foi preocupante aí. Qual que é, trazendo aqui para o bom e velho português, qual que é hoje o nível de orçamentário da cidade? O orçamentário, quando ele é feito, a gente faz em relação aos 3 últimos anos, a arrecadação, que a gente faz o levantamento para que faça projetando o que vai arrecadar. Já o financeiro, não. Passou-se, sim, pode até falar aqui, passou-se o valor até razoável, mas também, claro, mas hoje está por cobre. Claro que existem receitas vinculadas, só pode ser gasta em determinado convênio, então pode ser postado para outro. Hoje, financeiro, hoje, está. Pode ter a vida. Só mais uma questão, eu nem sei se, como Vossa Excelência disse, eu não sei se eu vou fugir do tema, mas como a gente teve aquela reunião, foi em janeiro, com o prefeito e com o secretariado lá no antigo prédio da Câmara, é uma coisa que a gente escuta falar, que a gente verifica também, eu não sei se entra nesse demonstrativo aqui, que é a questão da folha de pagamento. A gente sabe que está alta, Eu ia falar um pouco alta, mas está alta. Eu não sei se entra, que a gente estava analisando os números aqui, eu não sei onde entra uma questão dessa da folha, estava falando das transferências, dos pagamentos, eu não sei se está no foco também a folha de pagamento. Se não tiver, presidente, não,
o foco não está não, mas foi demonstrado ali que as despesas correntes de pessoal foi demonstrado no resultado, se não me engano, nominal ou primário. Estava demonstrando o que foi gasto, o que foi previsto, o que foi gasto em pessoal e outros serviços de outra natureza. Eu agradeço, presidente, e parabenizar também pelo ineditismo da reunião e essa pública para tratar de um assunto tão importante para a população quanto essa questão que muitas vezes as pessoas não acompanham, mas é que é uma questão financeira do município. Obrigado pela compreensão, Zé, e pelas respostas. Antes de passar a palavra para a Aline, eu gostaria de registrar da minha presença o Dr. Antônio Marques, diretor do Hospital Antropozófico. Vereador Marquinhos, eu verifiquei, estava me acompanhando alguma coisa com relação ao comprometimento da Folha em relação ao orçamento. Eu vi também alguma coisa, expôs bem ali com relação às despesas não extra-orçamentárias, foi em função de algum recurso de aplicações financeiras que caíram de um exercício para o outro. A gente vai acompanhando o número um pouco absoluto, mas a gente vai ter uma ideia. Esse quadro, né, Marquinhos, você estava falando? O que acontece? Houve um acréscimo sim de receita. Por quê? O orçamento é uma peça fictícia. A gente estima as receitas. Só que a receita, quando ela é realizada, aí é a realidade do município, é o que a gente arrecadou. Então, aí quando o arrecadado vem ali em 2011, que foi arrecadado, e em 2012 que foi arrecadado. No outro quadro que o Zé Carlos te mostrou ali, o outro comparativo. Esse. Ali era a receita prevista. Houve queda. Por quê? Porque esse quadro do previsto, ele vem com uma estimativa do que a gente vem crescendo nos anos anteriores. O que ninguém previa ia acontecer? Uma queda na população de Matias de acordo com o censo. Isso fez com que a gente caísse no FPM ali. Você pode ver que dá uma queda de mais de 2 milhões só no FPM. E uma outra queda também, uma outra coisa que ninguém previa, capital. Isso depende da atuação do governo. O governo, o executivo tem que correr atrás das receitas de capital. A gente vem, estima no orçamento, isso quem faz é o pessoal da contabilidade, de acordo com o que você vem tendo, você estima que vai acontecer os convênios. E a gente procura lá com o pessoal responsável pelos convênios, saber quais convênios chegarão no município. Então a gente coloca aquilo ali nessa peça fictícia que é o orçamento. A gente estimou ali nesse orçamento de 44 milhões, 2 milhões e 100. Só que desses 2 milhões e 100, esses convênios não foram efetivados. Não vem o caso aqui explicar o porquê, até porque não é da nossa seara. Entendeu? Aí não vem ao caso aqui. Então o que acontece? Só ali a gente teve uma queda real no orçamento bem maior do que a queda que teve no orçamento mesmo. Se você for fazer as contas ali só com o FPM e com o convênio que não chegou, a queda que teve no orçamento foi menor. As outras receitas cresceram mais, assim como de 2011 para 2012, as outras receitas cresceram mais do que o que a gente não arrecadou de convênio e de FPM, o que supriria essa queda. Para 2013, qual é o nosso quadro? A gente espera e tem certeza que em convênio isso não vai acontecer. Porque a gente tem uma outra atuação do Joaquim, um outro tipo de atuação do executivo nessa seara de receita de capital. Mas a gente tem esse problema do FPM, é um problema que perdura, vai continuar o mesmo problema. Mas a gente tem um outro problema que vai nos assolar agora, que é o problema do ICMS. A gente já está tendo uma queda no VAF, que no ICMS, relativo ao não acompanhamento do VAF, que não foi feito nos anos anteriores. O VAF, a gente tem reflexo dele 2 anos seguintes. Tem que ter o acompanhamento do VAF para a gente recolher ICMS 2 anos subsequentes.
como na administração anterior, esse acompanhamento não foi feito da forma que deveria ser feita, isso foi uma coisa que deixou por conta da EF de Fora, não foi delegado a um funcionário efetivamente no município para fazer, a gente está sofrendo um reflexo disso a partir de agora. O nosso ICMS já está caindo, já no início de 2013. Assim, percentualmente ainda é difícil porque eu só tenho receita fechada de janeiro e fevereiro. Mas na próxima metas fiscais nossas, na próxima audiência, vocês já vão ver isso em números. Já vai ser possível demonstrar. Então, o que a gente já previu no nosso orçamento, uma peça fictícia também, de ICMS para 2013, já não está sendo realizado. Isso é um impacto que a gente está sofrendo e que não tem como a gente fazer nada agora. Por quê? É uma coisa que eu tenho que fazer agora para recuperar daqui a 2 anos. Então, em 2013 e 2014, eu vou sofrer os impactos de um mau acompanhamento da gestão de 2009 e 2010. Só uma pergunta ali. Eu estou entendendo, a questão do FPM foi reclassificado para 1.0? Foi. Então vai agregar novos valores agora. Está começando a agregar, mas não vai substituir o suficiente ICMS. para substituir o ICMS. Entendeu? Então, essa questão nossa financeira, o município está assim, a gente está estagnado na receita, na mesma receita que a gente tinha em 2012. A gente tem uma despesa maior, porque o município está crescendo em serviços, em tudo, em demanda, mas a nossa receita está estagnada em 2012. E voltando naquele quadro anterior, do nominal, só para esclarecer, essa dívida consolidada aí, que você falou que se referia a débito, esse débito não é do município não, é o parcelamento da Câmara de INSS, tá? Não é um débito nosso não, mas aí aparece aí porque todo o resultado vai todo consolidado. O município e a Câmara se tornam, na hora da prestação de contas, um ente só. Então, esse débito é o parcelamento do INSS da Câmara, não é um débito do município. E o que Zé Carlos falou ali que seria a sobra é a disponibilidade financeira, que foi o que passou como disponibilidade financeira do Joaquim, só que desses 3.758.000, grande parte dele, falando assim para vocês, por alto, assim, uns 2 milhões deles são de recursos vinculados, que são alguns convênios que eles deixaram pendentes de prestação de contas, e que agora a gente está pegando para fazer essas prestações de contas, e grande parte desse recurso vai ter que ser devolvido. A gente não tem nem como reaproveitar, porque são recursos que ficaram, os convênios já estão vencidos, a gente não está conseguindo fazer aditivos, nem mudança de objeto, provavelmente a gente vai ter que devolver esse recurso. Então essa disponibilidade financeira é bem inferior à que está demonstrada ali. Aí os números frios são aquilo ali. Mas se a gente for analisar mesmo a disponibilidade financeira deixada pelo município, é bem menor do que aquela ali. Alguém tem mais alguma dúvida? Agradeço as explicações. E a gente percebe que a redução do FPM, a função do 1.0 para 0.8 e a não concretização de alguns convênios não refletiu tanto no resultado final em função do crescimento de algumas receitas. Mas o vereador gostaria de fazer alguma colocação? Conforme já dito aqui pelo prefeito municipal, o senhor Joaquim de Assis Nascimento, esse assunto que hoje está sendo tratado já está normatizado há bastante tempo. Entretanto, esta é a primeira audiência pública que está sendo realizada com essa finalidade. Então eu quero parabenizar aí a gestão 2013-2016 por essa iniciativa, de tornar a coisa bastante transparente, de
divulgar as ações. Eu acho que a administração pública é isso mesmo, a gente tem que estar tornando isso público, divulgando. E eu quero ressaltar também, senhor prefeito, que esta casa estará sempre à disposição do Poder Executivo para tratar de todos os assuntos de interesse da coletividade. Presidente. Pois não? Então vai se tornar agora permanente essas apresentações? Sim, ela é quadrimensal. Eu acredito que o interesse do município é fazer essas colocações regularmente, pontuais. Eu acredito que, como foi dito, muito árido essa fase, graças a uma administração anterior. Eu acredito que a próxima a gente vai ter mais conteúdo, mais coisas que a gente possa estar avaliando. Eu acredito, dentro do que Vossa Excelência falou, até aqui para a população que está assistindo, que cada um de vocês que estão... Inclusive, vereador, me parece que eu tenho a intenção do Executivo mandar um cronograma já com todas as audiências para o exercício 2013. Então, que cada um de vocês que estão presentes aqui, que na próxima pudesse convidar, trazer mais pessoas, que houvesse uma divulgação melhor. A gente sabe que a democracia representativa, mas a democracia participativa, ela tem esse afim todo. Então seria de extrema importância que se desse maior divulgação a esse ato, como Vossa Excelência disse, lembrou aqui, é um ato inédito aqui na cidade, que merece todas as palmas para esse ato, mas que aqui também que também a população pudesse trazer, multiplicar também essa ideia nas ruas, para que a gente pudesse ter cada vez mais, ser mais crescente a participação da sociedade, presidente. Vereador, é muito oportuna essa colocação. Eu acho que doravante vai tornar como uma prática. Eu percebo aí que a consciência política está bem apurada. As pessoas estão vendo de fato mais participativa, né? Eu acho que isso engrandece, e isso de uma certa forma começa aqui nessa pirâmide. Eu gostaria de estar vindo de cima para baixo, começando pelo menos de baixo para cima, para que a gente pudesse estar tornando essas coisas bem transparentes. Eu concedo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Joaquim de Assis Nascimento. Bom, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder estar fazendo uso da casa na apresentação dessas metas. É uma apresentação de resultados que a lei nos obriga. E desde já deixar firmado aqui um pedido, uma consideração inicial, que não havendo objeção por parte da casa, e salvo alguma outra circunstância, já ficaria agendado, pré-agendado, um pedido de agendamento para o dia 28 de maio e um outro para o dia 30 de setembro. E aí sim, para a apresentação dos resultados já desse exercício. Já fica pré-agendado e aí a gente vai estar conseguindo cumprir isso já dentro dos prazos que a legislação determina. A gente está fazendo a divulgação e da mesma forma vamos continuar fazendo. O nosso advogado jornalista Júlio Durico já fez toda a publicação do material em rádio, no site. Eu vou solicitar a ele, já até faço de pronto aqui, que faça também depois a disponibilização desse arquivo também no nosso site, se alguém quiser estar fazendo depois uma consulta mais apurada, quiser fazer uma verificação, fica à disposição de todo mundo. E ressaltar que a gente vai estar aqui tantas vezes quanto for necessário para que a gente possa estar elucidando os dados. Já numa próxima apresentação, a gente já vai estar conseguindo trazer algumas informações de forma bem mais objetiva e com propriedade para poder falar a razão pela qual aconteceu determinada situação, as ações que estão sendo feitas, o que a gente pode estar fazendo. Com relação às transferências de recursos, a gente já está fazendo a habilitação para alguns projetos específicos do governo estadual e do governo federal. A gente espera que consiga superar em muito aquilo que foi arrecadado no ano anterior. E fica o pedido para que qualquer deputado que quiser fazer indicação, coloque à vontade. Nós já conseguimos 750 mil de indicação do Júlio Delgado, deputado Júlio Delgado, são 250 mil para a construção de uma quadra de infraestrutura esportiva e 500 mil reais no Ministério da Integração, que pode ser utilizado aí no caso de obras que contemplem o objeto do Ministério, que estaria mais voltado à prevenção de desastres e alguma coisa. O governo do estado já nos acionou e, utilizando um recurso do PAC Encostas, nós podemos ter acesso ainda esse ano já a um recurso que já está consignado para poder fazer uma contenção de encostas em toda a cidade. Estão abertos o Minha Casa Minha Vida, Cidade Digital, PAC
Esse da agricultura, que nós já recebemos uma retroescavadeira e já estamos inscritos para poder receber uma moto niveladora, e alguns outros programas que a gente está tentando fazer a habilitação. Um dificultador para nós, nesse primeiro momento, está sendo justamente conseguir fazer a consignação dos pleitos, porque muitas das vezes ele vai exigir algum projeto e a gente não está conseguindo. Mas eu espero que na próxima apresentação a gente já consiga vir com os números consolidados e, se possível, até em execução. Agradecer ao presidente, à mesa, aos demais vereadores, ao pessoal que se disponibilizou e está vindo aqui. Acredito que sim, a gente vai verificar depois qual vai ser a melhor forma de atender a comunidade. Essa primeira a gente teve algumas limitações, porque nós já estamos fora do prazo, né? E por conta de agenda, de dificuldades nossas aqui, a gente acabou optando por fazer mais cedo para que pudesse efetivamente não deixar de fazer, né? Mas, se possível, e depois nós vamos conversar melhor, se a comunidade, inclusive, entender, a gente pode vir num horário em que dê condições de mais pessoas participar, talvez à noite, né? Tomamos o cuidado aqui de pedir datas que não sejam quartas-feiras, para não prejudicar o trabalho ordinário da Câmara, e a gente vai poder estar fazendo uma apresentação mais minudente, e aí, dando um suporte ao Zé Carlos e à Lília, até eu mesmo consigo me atrever a fazer alguma consideração, embora o assunto seja muito técnico, né? E não é muito a minha praia, não, a minha praia é mais na articulação política, mas a gente consegue alguma coisa, trazer algum dado relevante que possa estar esclarecendo para a comunidade. Além dessas especial, depois a gente ainda vai ter alguns outros pedidos aqui para poder estar discutindo algumas ações de interesse do coletivo, que a gente precisa efetivamente da participação. Reitero o agradecimento, muito obrigado pela oportunidade e pela presteza desse atendimento, nesse pedido nosso, e nos colocamos à inteira disposição, mesmo agora encerrando a audiência pública, a gente fica à disposição para que quem desejar possa estar remetendo para nós o questionamento e a gente possa estar fazendo esse conhecimento. Muito obrigado, boa tarde. Eu realmente, senhor prefeito, não é foco da audiência, a gente depois gostaria de estar administrativamente alguns assuntos que a gente gostaria de estar abordando, mas eu reitero, ratifico a nossa disponibilidade de colocar a casa à disposição do Poder Executivo, tantas quantas vezes precisar, nós estamos aí à disposição para caminhar junto no mesmo fórum. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada a reunião. Boa noite.